Portugal e o Chega. O golpe na Coreia do Sul, temos a Anistia Internacional classificando Israel como genocida, temos Ucrânia e Geórgia e, por fim, e não menos importante, e não nesta ordem, França e o Mercosul. Esses são os temas do nosso programa Política Impura desta semana, que serão destrinchados, explicados com toda calma e detalhe pelo nosso querido Henrique Prior. Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política Impura, na Rádio Transforma. Sejam todos bem-vindos ao Política Impura desta semana. Curtam, compartilhem, ative o sininho das notificações e assista o vídeo até o final. Ajuda a gente a crescer no nosso projeto. Portugal e o Chega. Os vencimentos dos políticos estão sendo uma pedra no sapato do Chega. Então, eles são assim tão desapegados do dinheiro, Henrique? Ou tem outras fontes de financiamento? Como é que anda essa questãozinha com o Chega? O Chega está a habituar-nos, sempre nos habituou, a todo tipo de demagogia rasteira. Nomeadamente agora com os aumentos, ou melhor, com o descongelamento dos vencimentos dos detentores dos cargos políticos. Os detentores dos cargos políticos, deputados, ministros, o Presidente da República, presidentes de câmaras, vereadores, presidentes das juntas de freguesia, tinham os vencimentos congelados desde há vários anos, na sequência da intervenção da Troika. E, por uma proposta do PSD, que foi também aceito pelo PS, esses vencimentos foram descongelados. Entendo que os nossos políticos não ganham excessivamente, que o descongelamento é perfeitamente justo, mas o Chega tinha que dizer que não, é contra. Eles, na realidade, o que querem é explorar os sentimentos mais baixos da população, dizendo que os vencimentos dos políticos são muito elevados. Nunca os ouvi dizer que, por exemplo, aquilo que o presidente executivo de uma grande empresa que recebe, por exemplo, 200 mil euros por mês, que é um vencimento excessivo. Não, desses 200 ou 300, até que há casos também de 300. Isso nunca é excessivo. Agora, dos políticos que ganham 4, 5, por exemplo, o Presidente da República, neste momento, o vencimento dele é inferior ao de um juiz do Supremo. Uau! Repare-se até que ponto é que isto está distorcido. E o Chega vem com essa demagogia barata. Agora, ele pode vir bem com essa demagogia barata, porque seria interessante investigar se o Chega não tem outras fontes de receita para além dos vencimentos dos políticos. Seria interessante investigar até que ponto as seitas religiosas, a Igreja Universal do Reino de Deus e outras seitas religiosas semelhantes não são também fontes de rendimento do Chega. Infelizmente, isso ainda não está devidamente investigado. Mas seria importante que o Ministério Público investigasse isso. Mas, curiosamente, o Chega não quis os rendimentos e fez uma cena com toalhas na Assembleia da República, de uma coisa caricata. Mas a verdade é que, por exemplo, os seus dirigentes não prescindem do motorista e do pagamento ao motorista. Estamos a ver até onde é que vai a humildade do Chega.
E a demagogia? Bem, a demagogia é o habitual, nítida. mas é completamente ridículo. Aliás, o Chega é assim, é isto. Eles são, aquilo que fazem é tomar posições contra... É como o Bolsonaro contra tudo isso que está aí para jogar a população contra a política. Então, baixando sempre o nível, não é? Mas não é só isso, não é só isso. É que, além disso, baixando o nível, para jogar a população contra os políticos, que às vezes no Brasil, em muitos casos, tem muita razão. Sim, alguns casos. Em alguns casos. Aqui em Portugal nem tanto, felizmente nem tanto. Agora... Desculpa, só quero fazer uma ressalva que a gente não está falando da política. A gente está falando de políticos que usam métodos rasteiros. Claro. Estamos diminuindo a política e a sua importância. Não, que é uma atividade nobre. Uma atividade nobre. É o governo da cidade. É o governo da cidade a quem os políticos se devem dedicar com altruísmo. Agora, o outro exemplo... Não é isso que a gente vê. Infelizmente não. Outro exemplo. No combate ao crime. O Chega é o grande paladino do combate ao crime. Mas vamos a ver. Olha, ainda recentemente, o chefe da segurança do Ventura e militante do Chega foi condenado criminalmente por agressão e roubo em Torres Vedras. Foi condenado pelo Tribunal de Torres Vedras como autor dos crimes de agressão e roubo. Esta é segurança pessoal de André Ventura e militante do Chega. Mais, nós temos aqui um rol de casos. Tesoureiro do Chega em Braga foi detido por processo de tráfico de droga e posse de armas. O tesoureiro, o gajo do dinheiro, como ele traficava de droga e traficava armas, pois ele podia realmente dar muito dinheiro para o Chega. E o Chega pode prescindir, com receitas deste género, pode prescindir perfeitamente. Ele até podia. Não sei se deu nem se não deu. Não sei, não estou a dizer que deu nem que não deu. Não sei. Mas até podia. Não é? Por exemplo, o vice-presidente da Distrital do Chega do Porto foi detido por posse ilegal de arma e o secretário pessoal de André Ventura foi constituído arguido também. Isto é, aquela gente mais íntima do Ventura, aqueles que o rodeiam e em que ele tem toda a confiança e que são os grandes paladinos da luta contra o crime, está-se aqui a ver. Eu queria que você explicasse o que é constituído arguido para o pessoal do Brasil que está nos O constituído arguido é uma pessoa ser chamada para depor. Ser chamada para depor, mas depois o tribunal diz-lhe que ele está indiciado da prática de um crime. Ele vai ser investigado. Vai ser investigado e processado. E tem obrigações, nomeadamente, por exemplo, tem direitos também. Tem direito de se defender, claro. Mas tem obrigações, nomeadamente, por exemplo, de prestar termo de identidade e residência, de, eventualmente, não contactar com algumas pessoas, não sair, em última análise, até depois de constituído o arguido, pode ter prisão preventiva. Ou seja, já é um processo aberto. Já é um processo aberto. Poxa, era isso. Está-se a ver? Só gente boa. Só gente boa. Gente do Chega, isto é, os paladinos da luta contra o crime são isto. Aliás, eles são, nós olhamos para a cara deles e vemos os paladinos também da luta contra a corrupção. É claro, a gente olha para a cara deles e diz, chega. Chega. Bom, Henrique, e a França? A França está num grande imbróglio. E o Mercosul, e o imbróglio todo, como é que está? Ora bem. A França caiu o governo francês, isto na sequência de um golpe de Estado, uma espécie de golpe de Estado constitucional, dado por Macron. Porque o Macron, que agora diz que a extrema-esquerda e a extrema-direita se uniram contra a República, aquilo que sucedeu depois das eleições foi que, na segunda volta das eleições, ele apelou à esquerda.
para votar nos candidatos a deputados do partido dele para barrarem o caminho à direita, portanto, para defenderem a República. Mas logo a seguir às eleições, aquilo que ele fez foi uma coisa muito simples. Ele aliou-se à extrema-direita, à Le Pen, para formar governo. Isto é, a primeira coisa que ele fez, no dia seguinte às eleições, foi trair os compromissos dele antes das eleições. É um autogolpe. Ele é um Maquiavel de pacotilha. Neste momento, a França, pela governação de Macron, ele está... a reputação dele está... no resto do chão. No resto do chão ou na cave. Na cave. Está na cave, não está no resto do chão, está na cave. Cave é o subsolo. Está no subsolo. Ele, que parece um Maquiavelzinho, não passa de um Maquiavelzinho de pacotilha, aquilo que ele está ali é apenas para governar a favor dos grandes interesses. Repare-se, a França, neste momento, está com um déficit de 112% do PIB. Em Portugal era uma coisa terrível. E espera-se que no final do próximo ano vá para 120% do PIB. Tem o déficit do orçamento anual é de 6,1% este ano. No próximo ano será maior. Repare-se que a França, se isto acontecesse com Portugal ou com a Grécia ou com qualquer outro país, já tinha a intervenção da Troika, era uma tragédia para esses países. Mas a França, como é a França, nada lhe sucede. Mas já tem juros da dívida pública francesa superiores aos portugueses, muito superiores aos portugueses, e até superiores aos da Grécia. Repare-se, até superiores aos da Grécia. Mas o tratamento especial. Mas um tratamento especial. A França é a França. A França é a França, o maior poderio militar da Europa. É apenas arrogância, porque na realidade a economia da França está com problemas gravíssimos. A França tem tido um crescimento anémico e teve um crescimento este ano de cerca de 1,7%, em grande parte devido aos Jogos Olímpicos, porque se não fossem os Jogos Olímpicos não teria esse crescimento. Mas a França, neste momento, está com graves problemas na principal indústria deles, que é a indústria automóvel. O Carlos Tavares, o presidente executivo da Stellantis, que agrupa, entre outras, a Fiat e a PSA, que é das marcas Peugeot e similares, e Citroën, entre outras, foi demitido. Neste momento, o grupo Stellantis está em grave crise com a diminuição das vendas dos automóveis franceses, porque não tem capacidade de concorrer, nomeadamente com os Tesla e com os automóveis chineses. Não só a Stellantis, mas também a Renault, tem grandes dificuldades de concorrência. Portanto, a economia francesa está num momento difícil. Mas avizinham-se momentos piores, porque a partir do momento em que Trump chegar ao poder e lançar as medidas dele, não é? Taxas para os produtos importados, nomeadamente para bens que a França importa, nomeadamente objetos de luxo, os perfumes, sei lá, o vestuário, os cosméticos, o vestuário, o calçado, as carteiras para senhoras, produtos de luxo que a França vende para todo o mundo. As grandes marcas, né? As grandes o conhaque, o champanhe e tudo isso. Quando for isso, vai ser terrível para a França. Mas porquê é que a França tem um déficit tão grande? Tem um déficit tão grande por várias razões. Primeiro, pela submissão total dos governos de Macron aos interesses da banca. Pois é, por isso. Os bancos franceses, por exemplo, são acionistas de empresas e não pagam impostos sobre os dividendos. E até há um escândalo gravíssimo em França, chamado escândalo Kunkun, em que a França tem estado a perder pelo menos 11 milhões de euros por ano. 11 mil milhões, não é 11 milhões. 11 mil milhões de euros por ano com fuga ao fisco.
acionistas de empresas estrangeiras utilizam um esquema para não pagarem impostos sobre os dividendos que recebem. Aqui em Portugal, os dividendos, em princípio, são taxados com 28%. Mas os estrangeiros, em França, arranjaram formas de não pagar impostos sobre os dividendos. E o governo do Macron nada fez para contrariar isso. São 11 mil milhões que se perdem por ano com isso. Eles têm um esquema fraudulento, os assuntos até estão a decorrer em tribunal com ações contra os bancos, mas é um esquema contra o qual o governo de Macron não fez nada. Os bancos são donos e senhores de França. Neste momento há o problema do Mercosul. A Europa teria muito a ganhar com o acordo do Mercosul. É certo que há uma parte da Europa que tinha de se modernizar muito, e particularmente a agricultura. A agricultura francesa tinha de se modernizar muito e competir com a agricultura do sul, do Brasil, da Argentina, do Peru, etc. Mas isso tem que o fazer. Mas, no todo, no conjunto dos interesses das duas economias, esse acordo é muito importante para a economia europeia. Sobretudo quando tem uma competição selvagem por parte da China e agora os Estados Unidos também consideram a União Europeia também como um inimigo. Era importante que este acordo com o Mercosul, é um acordo com cerca de 400 milhões de habitantes, de pessoas. Portanto, é um acordo muito importante. Praticamente tanto a população como a população europeia, da União Europeia, e mais ainda, bastante mais, do que a dos Estados Unidos, embora também sem a capacidade de poder de compra que tem os Estados Unidos. Mas é um acordo essencialíssimo, como seria também um acordo com a África. Os Estados Unidos foram agora a Angola, Biden foi agora a Angola para firmar um acordo. Está a perceber perfeitamente a importância, porque o espaço que a China e a Rússia estão a ocupar devia ser ocupado pela Europa, que foi potência colonizadora, que tem deveres para com a África e que, em vez de continuar com o neocolonialismo, como a França quer continuar em muitos países, devia regressar à África em cooperação e não em neocolonialismo. E isso seria bom para a África e seria bom para a Europa. Mas, infelizmente, não é aquilo que a Europa está a ver e, veja-se, Biden veio agora a Angola, que ele percebe que é um país riquíssimo, com imensa potencialidade, e veio agora a Angola fazer aquilo que os europeus não fizeram e deviam ter feito. Ou seja, um acordo que se arrasta 25 anos. O acordo sim, o Mercosul arriscou só 25 anos, mas o Macron não está em condições de aprovar o Mercosul. A França não está em condições, porque E nem Macron quer. não quer, porque ele depois vai ter os agricultores franceses com os tratores pelas ruas de Paris e das grandes cidades francesas. Vai ser uma tragédia porque ele não sabe dizer aos agricultores franceses que isso tem de ser, que isso é bom para a França, e não sabe dizer-lhes que o próprio Estado francês poderá compensá-los, poderá no futuro compensá-los, num caso de concorrência que os afete. Claro que não está em condições de os compensar, precisamente porquê? Porque Macron tem o compromisso com a banca e com os grandes acionistas, no fundo, com os rentistas, digamos assim, em grande parte, com os rentistas e não com a produção em si. Ou sempre o interesse financeiro, né? Henrique, e com relação à Ucrânia e Geórgia, esses conflitos têm semelhanças, têm diferenças aonde? Tem semelhanças tem semelhanças, obviamente. Diferenças, obviamente também, mas também tem Mas semelhanças. É o mesmo motivador, a mesma... Quer a Ucrânia, quer a Geórgia, são espaços de conflito entre a União Europeia e a Rússia. E quem começou, nós não tínhamos dúvidas, quem começou foi a União Europeia e a NATO, que, tendo em 91 feito um acordo com Gorbachev, para não avançarem com a NATO
para os antigos países do Bloco de Leste, da União Soviética, fizeram-no e querem fazer com a Ucrânia e obrigam. No fundo... Quer dizer, cai o Pacto de Varsóvia, mas não há contrapartida. Mas não há contrapartidas. Isto é, se a União Europeia acusa Moscovo de ser imperialista, não tem grande legitimidade para isso, porque a NATO também está a ser imperialista. E repare-se, um imperialismo que chega a ridículo e os nossos meios de comunicação não o dizem. A guerra na Rússia, na Ucrânia está a terminar, os ucranianos já nem conseguem, os jovens estão a fugir da Ucrânia, jovens com menos de 18 anos fogem todos da Ucrânia e os com 18 anos estão-se a recusar. É terrível, a Ucrânia não está a conseguir sequer homens para lutar. Portanto, a guerra está, infelizmente, está-se a prolongar já como não só é uma tragédia, neste momento já se está a tornar uma farsa. É uma tragédia e uma farsa em simultâneo. Zelensky, neste momento, está a constituir uma tragédia e uma farsa para o povo ucraniano. Agora, tem semelhanças com a Geórgia. Também é um campo de luta entre a União Europeia, a NATO e a Rússia. Porque a NATO também quis entrar na Geórgia. E veja-se lá o que é que sucede relativamente à Geórgia. Sabem quem é a presidente da Geórgia que agora é toda favorável à União Europeia? É uma senhora francesa que foi diplomata da França. Foi embaixadora francesa. E, portanto, membro dos serviços secretos franceses. Isto é, os serviços secretos franceses conseguiram meter na presidência da Geórgia um seu elemento. E é isto. A baixeza da NATO chega a isto. Com credibilidade é que a NATO quer lutar contra a Rússia se utiliza os mesmos métodos precisamente que a Rússia utiliza. Bom, a Anistia Internacional agora classifica Israel como genocida, né? E temos uma questão aí para você desenvolver, inclusive com relação à democracia, às democracias liberais. No caso de Israel, é realmente um exemplo de crise da democracia liberal. Neste momento, Israel, Netanyahu, está a pôr em causa o poder judicial, que é a última instância de defesa da legalidade e dos direitos humanos em Israel. Dos refugiados e tudo isso. Está a pôr em causa, dentro de Israel, estamos a falar dentro de Israel, sim, está a pôr em causa a liberdade da imprensa, está a atacar todos os órgãos de comunicação social que não são totalmente favoráveis a Netanyahu, são atacados. Os próprios repórteres. Sim. Os próprios repórteres. Para além de assassinar sim. Jornalistas. Jornalistas de outros países. Quer dizer, são inúmeros jornalistas de outros países que têm sido assassinados por Israel em Gaza. E não só. Até fora. Até fora, na Cisjordânia. E até fora. Sim. Mas não é um caso isolado. O grande problema é que as democracias estão sob ataque, as democracias liberais estão sob ataque. E repare-se, o caso da tentativa de golpe no Brasil de Jair Bolsonaro é um caso, claro, de ataque à democracia liberal. O caso de Trump, a tentativa de golpe de Trump, é um caso de ataque à democracia liberal. A Argentina é um ataque nítido à democracia liberal. Mas... por exemplo, a Tunísia também. Curiosamente, entre a Tunísia e a Coreia do Sul, foram dois autogolpes. Os presidentes fizeram um golpe contra o seu próprio poder para ganharem mais poder e ganharem poderes ilimitados. E o que é que sucedeu? Relativamente à Tunísia, o golpe foi bem sucedido, o presidente continua lá e continuará por muito tempo. E a Coreia? Relativamente à Coreia, que é conhecida como
o país da atual Nobel da Literatura, de 2004, a Anne Kang, uma grande escritora. 2024. Era conhecido também por outras coisas, nomeadamente pelas cenas de pancadaria que, volta e meia, nós estávamos a ver no Parlamento coreano, uma coisa degradante, mas também pelos crimes dos seus presidentes. Nós temos uma sequência, não é? Uma sequência. Porque é que há agora, porque é que houve este autogolpe na Coreia? Porque o presidente e a mulher dele estão a ser investigados por corrupção. E ele então inventa que o partido da oposição, que é maioritário no Parlamento, estava a ser um instrumento da Coreia do Norte. Quando se quer defender de um processo crime, pois nada como inventar um inimigo externo para controlar as coisas internamente. Foi o que ele quis. Saiu-lhe o tiro pela culatra, teve que, 7 horas depois, teve que desistir da lei marcial, e o processo contra ele vai continuar. Agora, a Coreia tem isto, curiosamente. A Coreia é um país que tem quase a mesma área que Portugal. Tem cerca de 100 mil quilómetros quadrados, Portugal tem cerca de 90 mil quilómetros quadrados. Mas a Coreia tem 51 milhões de habitantes, Portugal tem 10 milhões. Portanto, em termos de população, é muito maior. Agora, o que é que tem sucedido na Coreia, que felizmente não tem sucedido em Portugal? É que, desde praticamente a criação da Coreia do Sul, praticamente todos os presidentes foram uns condenados por crimes, um deles até condenado à morte por corrupção, um suicidou-se por corrupção, outro foi, o Park Chung-hee, foi assassinado, foi assassinado também por negócios, por corrupção. Já 2 presidentes anteriores foram condenadas por corrupção. A Coreia é um país altamente corrupto, e nomeadamente as 2 grandes empresas, há uns tempos a Samsung e a Daewoo. No caso da Daewoo, que entretanto faliu, o próprio presidente da Daewoo era um indivíduo corruptor e corrupto e suicidou-se. E a Samsung está frequentemente acusada de corrupção na Coreia. É algo de absolutamente trágico, e isto demonstra até que ponto as democracias liberais estão sujeitas, neste momento, e é isso que também está a suceder em França. Neste momento há um ataque, já a extrema-direita ganhou na Itália, não está a percorrer os caminhos do fascismo, porque não há condições para isso, já não, porque as pressões sobre os meios de comunicação existem, mas na Alemanha também está a crescer muito, na Áustria também, em França a crescer, em Espanha também a crescer, em Portugal, infelizmente, também a crescer. São estes tipos do Chega que estão a crescer, e que veja-se que extrema-direita é que é esta. E é sempre engraçado porque não há nem criatividade. O script é sempre o mesmo. É sempre o mesmo. Não é? E todo mundo continua caindo nessa mesma esparrela. Isto é, os grandes corruptos falam em lutar contra a corrupção. São os paladinos anticorrupção. Os gajos que falam contra a violência e contra o crime são criminosos. É tudo assim. É tudo assim. Nossa. Nós estamos vivendo um período complicado, né? Mas abaixo o fascismo, e nós estamos na luta. Henrique, quero agradecer mais uma vez por essa semana, por esse programa. Agradeço também especialmente a você que nos segue, e pedimos que curta, que compartilhe, se você gostou do nosso conteúdo, que se inscreva no nosso canal e ajude a gente a desenvolver esse projeto. E pedimos a você, convidamos para o próximo programa Política Impura no nosso canal, na Rádio Transforma e na Revista em Comunidade. Henrique? Despeço-me com a amizade dos nossos espectadores e desejo-lhes um ótimo fim de semana. Política Impura, na Rádio Transforma.
com Henrique Prior.